Gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar os dados que foram colhidos ao longo da pandemia, nos meses de maio e junho, de mais de 50 centros brasileiros e os protocolos adotados diante da pandemia pelo SARS-CoV-2. E gostaria muito de agradecer a todos os colegas desses centros que generosamente participaram e dizer de público da importância que foi esse compartilhamento de dados no sentido de apoio entre nós, de compreender quais eram os melhores caminhos, quando a gente, na verdade, não sabia o melhor caminho. Então, esse exemplo de solidariedade, de unir esforços desses inúmeros centros, que correspondem a em torno aí de 80%, 85% dos transplantes que são realizados no Brasil, foi de suma importância para que nós pudéssemos seguir adiante e aprimorar esses protocolos. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que colaboraram e com esses dados. Esses são meus conflitos de interesse. Esse trabalho ele também foi publicado na segunda edição da Revista da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, o Journal of Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy. Esses dados estão lá para quem tiver interesse de acessar. E a gente tem que ressaltar que essa pandemia, que começou em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, ela foi algo realmente que pegou a nós todos de surpresa. Já em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou como uma emergência mundial, né, como a doença pela Covid-19. Em março de 2011, ela foi classificada realmente como uma pandemia. Tá? E, diante desse cenário, era fazer transplante de medula óssea, nesse novo paradigma, passou a ser realmente um desafio para nós todos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco. A Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, juntamente com outras entidades, ela fez várias recomendações com o apoio da doutora Clarice Machado, infectologista muito dedicada ao transplante de medula óssea, e essas recomendações foram muito, muito importantes para que a gente pudesse seguir adiante. Porém, com o intuito de avaliar a execuibilidade dessas recomendações, foi encaminhado um survey para todos os nossos associados, tá? Principalmente os responsáveis técnicos pelos centros, para que eles pudessem responder o que estava acontecendo nos seus centros e que protocolos estavam sendo administrados. Então, esse survey foi encaminhado no mês de maio e também em junho, tá? Era um protocolo pré-estruturado, com 14 questões, tá? Sobre essas possíveis intervenções, sobre como esses serviços estavam trabalhando e em que percentual desse serviço continuava executando transplante, quais as recomendações que essas sociedades de que sociedades estavam sendo seguidas, tá? Nesse momento, o uso do RT-PCR ainda era algo com alguma dificuldade em alguns lugares, tá? Até mesmo para diagnóstico de pacientes com suspeita da doença. Então, dentro do cenário do transplante, a definição de fazer nos indivíduos pré-transplante ainda era algo que estava sendo discutida, apesar de recomendado, tá? A discussão era muito mais da disponibilidade do exame propriamente dito, de kits desses exames, tá? E essas dificuldades foi motivo de nossas perguntas, tá? Outro questionamento sobre o surgimento da Covid-19 no intratransplante e no pós-transplante, e que tipo de terapia e quais sintomas eram preponderantes, tá? Se tinha havido morte por Covid no transplante intra ou no pós-transplante, tá? O percentual de contaminação desses profissionais de saúde, tá? E que percentual desses profissionais de saúde estavam que haviam sido testados
que tinham efetivamente sido testados e que tipo de teste estava sendo realizado. Foi feito também uma pergunta sobre o screening, né, para a Covid-19 em funcionários, em profissionais de saúde assintomáticos, tá? E os comentários sobre os procedimentos de afastamento desses profissionais, que mesmo positivos, assintomáticos, não são os profissionais, mas também os pacientes, e o compartilhamento dessas experiências também contemplando a doação da medula óssea. Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Walter Cantilho, em Fortaleza, no Ceará. Esse questionário foi publicado no site da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea e sugerido que os indivíduos responsáveis por suas unidades pudessem responder. Esses dados foram coletados através do Google Forms, aplicação do Google Forms, e foram analisados num programa de Excel. Os primeiros resultados mostravam que nós tínhamos aí em torno de somente 12% dos centros, em maio de 2020, funcionando 100%. Tá? E assim, já comparando com junho, já em junho, esses 12% já caíram para somente 5%. E nós tínhamos em torno de 50% dos centros, tá, funcionando em torno de 30,6%. Com funcionamento de 75%, somente 28% dos centros. Tá? E menos de 25%, em torno de 8%. Quando a gente analisa o cenário comparativamente com junho, nós podemos observar nitidamente que houve um aumento dos centros funcionando somente com 50%, ele passa de 30% para 43%, houve um incremento de torno de 13%, tá? E houve também um aumento dos centros que passaram a operar com 75%. Houve todo um esforço de adaptação, tá? O que a gente percebe aqui é que houve, de certa forma, uma maior acomodação e um aspecto de melhor manejo da própria pandemia à medida que foram passando os meses, tá? Houve uma homogeneização, nós podemos dizer assim, entre os centros, em que, a despeito de ter diminuído os que estavam funcionando 100%, porque muitos tiveram que ceder suas unidades para pacientes com Covid, de uma maneira geral, independente do transplante. Por outro lado, as unidades de transplante que foram preservadas passaram, de alguma maneira, a manejar melhor esses pacientes e doadores. Em termos de recomendação das sociedades médicas que os profissionais de saúde estavam seguindo, houve um predomínio das orientações da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, tá, em torno de mais de 90% dos centros seguiam as recomendações da nossa sociedade brasileira e também da Sociedade Europeia de Transplante de Medula Óssea. Isso, mais uma vez, a gente precisa agradecer ao trabalho, ao esforço continuado da doutora Clarice Machado, que foi peça fundamental para que a gente pudesse progredir e caminhar no refinamento dessa discussão. Com relação à disponibilidade, da possibilidade de fazer exames para a Covid-19 de pacientes e doadores, em maio ela era de 88%, e em junho ela também persistia em 88%. E esses 11%, que tanto em maio como em junho não tinham disponibilidade, eles persistiam. Então, houve, de certa forma, uma acomodação, digamos assim, dentro do cenário da dificuldade, que parece que era algo que, de alguma maneira, se perpetuava. E para nós, eu disse muitas vezes isso,
que numa cidade como Fortaleza, que é a cidade da onde eu sou, e que foi uma das cidades onde nós tivemos picos da doença, eu não me sentia confortável de levar nem os pacientes e nem os doadores, mesmo assintomáticos, sem serem testados para um transplante. Quis a ironia do destino que, mesmo que pacientes testados, nós tivemos pacientes que foram testados, mas que se contaminaram ou eram portadores assintomáticos, tá? Que positivaram dentro da unidade. A nossa experiência foi que nós transplantamos esses pacientes com COVID, um autólogo, um halogênico. Mais recentemente, nós tivemos um terceiro paciente com um autólogo, na mesma circunstância, testado previamente, positivou depois, mas esses pacientes todos saíram vivos, eles saíram bem do transplante. Já com relação aos sintomas observados, os sintomas mais frequentes, realmente, em maio e junho, são a tosse e a febre. Então, foram os sintomas que predominaram dentre todas essa miríade de sintomas que podem ser relatados desde a anosmia, a coriza e mesmo os sintomas gastrointestinais. Os sintomas respiratórios foram os sintomas mais frequentes. Com relação aos tipos de tratamento utilizados, e tem toda a discussão desde o início da abordagem, com toda o arsenal que foi utilizado para uma doença desconhecida e que a gente foi, de alguma maneira, a comunidade científica foi testando as várias possibilidades. Em maio, ainda havia um número grande de pacientes utilizando a hidroxicloroquina, porém, já houve uma redução em junho, tá? E predominou realmente o uso da azitromicina, e que a gente, se aplicasse esse questionário agora em outubro, nós teríamos um cenário bem diferente do que nós temos agora, com todos os estudos randomizados e as observações que foram colhidas ao longo desses últimos meses. Com relação à contaminação para a Covid-19 dos profissionais de saúde, é muito interessante que, em maio, nós tínhamos em torno de 58% dos profissionais de saúde contaminados, e que, em junho, esse percentual passou para 73%. Então, isso nos leva a acreditar que a vulnerabilidade desses profissionais de saúde é muito grande, foi muito grande, continua muito grande, que os cuidados precisam ser muito severos, e a nossa experiência pessoal na nossa unidade foi de testar, nós testamos semanalmente esses profissionais, mesmo os assintomáticos, no intuito de realmente mapear profissionais, pacientes e doadores, para tentar ser o mais rigoroso possível e expor ao menor risco possível os nossos profissionais, de uma maneira geral, e a nós mesmos, que fomos realmente para a linha de frente de todo esse processo. Quando nós olhamos para esses profissionais contaminados, e aí nós comparamos maio e junho, e nós perguntamos se esses indivíduos contaminados tinham tido somente um diagnóstico clínico ou se eles foram efetivamente testados com RT-PCR, ou mesmo alguma outra testagem. Então, inicialmente, somente 88,9% eram testados, tá? Em torno de 11% tinham tido um diagnóstico clínico e simplesmente eram afastados pela suspeição clínica. Porém, em junho, 95% dessas pessoas efetivamente havia uma comprovação de que tinha tido Covid-19, mostrando um maior refinamento, um maior acesso à confirmação da Covid-19. Com relação à morte, tá? Tanto no intra como no pós-transplante, em maio, nós tínhamos 26% de morte no intratransplante, no intra e no pós-transplante, pela Covid-19. E esse percentual chega a
44,2% de centros relatando mortes no intra e no pós-transplante. Quer dizer, houve realmente um aumento progressivo e nós podemos ver casos graves e pacientes, algumas vezes, casos dramáticos de pacientes que estavam transplantados há mais de um ano, há mais de 2 anos, e que desenvolveram complicações graves, como complicações pulmonares, infecções secundárias severas, e que muitos deles foram a óbito. Então, é algo realmente que nos deixou bastante preocupado e que acende um alerta sobre a vulnerabilidade dessa população. Em conclusão, a análise desses dados, desses centros de transplantes do Brasil, e a aplicação desse questionário pré-estruturado, é evidente que isso não tem uma acurácia completa, né? A gente compreende que existem erros inerentes a esse processo, especialmente dentro de um cenário dentro do nosso país. Mas esses dados, de certa forma, eles revelam a vulnerabilidade desses pacientes oncohematológicos na infecção pela Covid-19, especialmente durante o procedimento do transplante de medula óssea, em comparação à população geral. A despeito dessas limitações, a gente acredita que esses valores são importantes, esses dados são importantes no sentido de planejar políticas públicas e medidas de saúde regionais e mesmo federais. Tá? É preciso haver uma adequação, uma compreensão, e nós não podemos simplesmente aplicar em todo o nosso país esses resultados semelhantes. É preciso ter a sensibilidade e a percepção das diferenças regionais e dos vários momentos que existe a pandemia em cada lugar. Em conclusão, os muitos centros que reportaram seus dados mostraram um segmento dessas recomendações propostas pelas sociedades. Isso é algo muito positivo, reduzindo o número de procedimentos durante o transplante, restringindo somente aos transplantes que eram efetivamente necessários e efetivamente agudos. Eu gostaria mais de uma vez de agradecer a oportunidade de mostrar esses dados e de agradecer a todos desses centros e a doutora Clarice Machado por sua generosa contribuição com todo esse processo. Muito obrigado.